Esse ano, que foi um ano extremamente vitorioso para a gente sabia que motivar os atletas e se automotivar depois de ganhar grandes conquistas ia ser muito difícil. E eu acho que isso que a gente buscou dia a dia, sabe? A gente sabia que ganhar uma segunda Libertadores e participar do Mundial, não só participar, chegar lá para ganhar e para mudar a história do clube, é um trabalho muito difícil, mas é o que a gente vai buscar e o que, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast Elite Training. Hoje a gente tem o prazer de receber o Vinícius Ponzio, fisiologista do Palmeiras. Eu tive o prazer de trabalhar com o Vinícius na base do Palmeiras, a gente já se conhece há bastante tempo. Eu estava esperando já há bastante tempo para convidar o Vinícius, mas como todos já sabem, né, o calendário do futebol ele é complicado, principalmente no profissional. Esse ano foi um ano de acúmulo de muitos jogos, a comissão técnica basicamente não tem folga. Mas agora, no momento em que esse podcast está sendo gravado, é final do ano, jogadores e comissão técnica já de férias, e o prazer de poder receber o Vinícius aqui para um bate-papo. A gente vai falar de muitos assuntos voltados não só à carreira do próprio Vinícius, mas também de como o profissional da fisiologia, né, trabalha dentro do clube, com relação à coleta de dados, aos cuidados com os jogadores no dia a dia, nos procedimentos todos, que vão ajudar o atleta não só a se manter saudável, né, livre de lesão, mas também melhorar a performance em campo. E a gente não tem como contestar que esse ano foi um ano de sucesso para a equipe do Palmeiras, para a instituição, ganhando dois, na verdade, títulos históricos na história do clube, né? 2 títulos da Libertadores no mesmo ano. O Vinícius faz parte disso. E mais uma razão pelo qual a gente está trazendo ele aqui, agora que ele está de folga, para poder aproveitar e sugar um pouco mais dele algumas informações aí. Não só para quem torce para o Palmeiras, mas para quem também não torce. Isso vai ser importante porque a gente vai falar de muita informação técnica aqui que eu acho que interessa a todos os treinadores, o pessoal que está envolvido com a educação física, o treinamento, a preparação física em geral. Vini, obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer ter você aqui hoje. Boa tarde a todos, prazer é todo meu de estar participando desse podcast, desse convite aí dessa pessoa que tem grande contribuição na minha formação e de alguns outros profissionais dentro do próprio clube. É um prazer imenso estar fazendo parte disso tudo aí. Legal, Vini, obrigado. E para começar, Vini, a gente vai falar de muita coisa, né? Mas é sempre legal o pessoal que não te conhece ou que conhece pouco, às vezes vê lá na televisão, vê fazendo a preparação física, né? Entrando ali com os jogadores antes do jogo iniciar. Conta um pouco da sua trajetória, da sua carreira, da sua formação e como é que você chegou, né, a trabalhar no profissional do Palmeiras hoje, uma das maiores equipes do Brasil, da América do Sul, e disputando aí campeonatos internacionais até do mundo, né? Como formação, sou educador físico, especialista em treinamento, né? Fiz pós em treinamento, também em fisiologia do exercício. Inicialmente, iniciei lá em 2012 nas categorias sub-13, sub-14 na preparação física e consegui passar um pouquinho em cada categoria até ter a oportunidade na fisiologia. Inicialmente não era uma ideia trabalhar na fisiologia, mas gostava muito da parte de dados, da parte de coleta, de avaliação física e de usar até essas coletas, essas informações para gerar intervenção. E acabei tendo a oportunidade de trabalhar com um grande fisiologista também, o Alessandro Fromer, que acabou me trazendo para essa área. E desde 2015, na área da fisiologia, e no profissional acabei tendo essa ascensão em 2019, em julho. E desde até o momento aqui no profissional. Pô, legal, Vini. E assim, é interessante você estar contando, né, a sua trajetória, porque a gente sabe que os profissionais de educação física em geral são muito imediatistas, né? Então eles saem da faculdade e já querem logo procurar por uma ocupação que vai dar para eles rendimento financeiro, ascensão profissional, né? E você está falando do teu início nas categorias de base, isso você falou 2013? 2012, né? Nós estamos em 2021. Então, o tanto que a trilha que você percorreu para poder chegar hoje, a gente está falando aí de 7, 8, 9 anos aí, né? De trabalho duro, de várias coisas que você abriu mão, não só de outras oportunidades também que poderiam ser mais interessantes financeiramente,
mas também de tempo. A gente sabe o quanto é difícil trabalhar no futebol nessa questão de ter que abrir mão do seu tempo, abrir mão de coisas essas que você poder estar fazendo com a tua própria família, assim, vai para se dedicar a uma instituição que tem ali, na base do Palmeiras, por exemplo, 220, 230, 250 jogadores, né? E quais foram as coisas que você, ao longo dessa carreira, teve algum momento, ao longo da sua trajetória, que você pensou em desistir, você achou que nunca fosse chegar, que, tá bom, vou deixar de trabalhar no clube, mas vou tentar ir para a área do personal training? Teve algum momento que você pensou nisso? Ou você sempre teve a convicção de que você ia chegar lá uma hora e que bastava você continuar trabalhando sério que um dia isso ia chegar para você? Tiveram vários momentos, Luigi, que você se dedica ali dia a dia, passa mais de 50, 60 dias sem um único dia de folga, você perde, igual você falou, momentos sociais ali com a família, festas, confraternizações, e você tá ali, né, à disposição do clube, viajando. Só que assim, eu trago um sonho antigo, assim, eu tinha uma identidade muito grande com o Palmeiras, era palmeirense, né? Quando você trabalha no futebol, você acaba vestindo a camisa do seu clube. Sim. Mas eu lembro que daquela ânsia em um dia poder trabalhar no Palmeiras, e aconteceu. E aí eu sempre coloquei alguns desafios na minha vida. Então era assim, primeiro era conquistar um campeonato de base, depois era um campeonato maior de base, ganhar alguns outros títulos de maior proporção, e até chegar no profissional, que eu nunca imaginava. Era um sonho muito, mas muito distante. E hoje tá desfrutando de duas Libertadores, igual aconteceu esse ano, é uma coisa que eu lembro. Em 99 eu estava dentro do estádio, então para mim às vezes parece que eu estou sonhando acordado. E nesse tempo, Vini, dentro dessa trajetória toda, né, pensando em tudo que aconteceu e né, de estar dentro do futebol, e todo mundo que está dentro do futebol sabe do sacrifício que das coisas que acontece na carreira de um treinador, de um preparador físico, um fisiologista, ou seja, está nesse meio. Só que ao mesmo tempo tem algum encanto dentro do futebol, né? Que eu, já tendo trabalhado no futebol, mas também tendo tido muitos amigos que estão dentro do futebol, existe algo que, mesmo tendo que se dedicar o tempo todo, mesmo sendo em alguns momentos sacrificante e tudo mais, tem algo que não deixa as pessoas saírem de dentro, né? Tem algo que preenche ali a ponto de falar: talvez eu pudesse estar fazendo algo que fosse me dar uma rentabilidade maior fora, talvez eu pudesse estar indo para um outro segmento da área, mas tem algo apaixonante dentro do futebol. O que é isso aí? O que você acha que é? Eu penso que além da competição, né, de você vencer o seu adversário, também o glamour dos momentos de ganhar. Às vezes a gente até fala, a gente ganha muito mais, né, em termos de aprendizagem quando a gente perde do que quando a gente ganha, porque quando a gente ganha passa a ser tudo, foi tudo bem, tudo bom, o trabalho foi perfeito, mas quando você perde também, você fala, puta, eu preciso melhorar nisso, naquilo, e aí ali é onde você faz algumas reflexões, né? Então esse ano, que foi um ano extremamente vitorioso pra gente, a gente sabia que motivar os atletas e se automotivar depois de ganhar grandes conquistas ia ser muito difícil. E eu acho que isso que a gente buscou dia a dia, sabe? A gente sabia que ganhar uma segunda Libertadores e participar do Mundial, não só participar, chegar lá para ganhar e para mudar a história do clube, é um trabalho muito difícil, mas é o que a gente vai buscar e o que, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E a gente continua torcendo, né? E você acha que é isso que muitas vezes falta na carreira de um treinador, ou seja, buscar essa motivação? Porque muitas vezes, quando você não está no esporte competitivo, ou quando você trabalha só individualmente, ou com atletas ou com clientes comuns, né? Às vezes falta um pouco dessa coisa da competição, do desafio, né? Daquele frio na barriga de semanalmente ou mensalmente você está tendo que disputar algo, tendo que ganhar. Ou seja, colocando à prova todo o trabalho de vocês, porque isso dificilmente acontece em outras esferas com quem não trabalha com profissional, né? Porque num esporte profissional, porque você faz um trabalho, mas você nunca realmente coloca aquilo à prova. Então, legal, contanto que a pessoa esteja satisfeita, aquilo basta para o profissional e para o cliente, ok. Quem está no alto nível ou quem está num esporte coletivo, competitivo, tem o seu trabalho colocado à prova toda semana, quando não mais de uma vez na semana.
E muitas vezes eu acho que isso pode ser o que preenche a pessoa querer continuar, essa adrenalina que, querendo ou não, toma, né, quem está dentro do esporte competitivo. E você acha que muitas vezes é isso que falta para os profissionais em geral, ter alguma coisa que desafia eles com uma sequência que mantém eles motivados o tempo todo na carreira e querer continuar e querer melhorar? Senão ele acaba caindo numa mesmice, acaba caindo numa monotonia de trabalho e basicamente leva toda a carreira meio que em piloto automático, sem pensar nas consequências disso no futuro dele. Você acha que isso tem a ver? Eu acho que tem tudo a ver, né? Penso que tem tudo a ver. E além dessa motivação, estabelecer pequenas e grandes metas, né? Quando você tem um norte, você sabe por onde navegar, por onde percorrer. Então, quando você tem esse destino final, você consegue conquistar ou chegar bem perto. E só o fato de você estar tentando ter isso, né, concreto, acho que já é um fator que motiva, né? Agora, Vini, falando um pouco mais da parte técnica, né? A gente até vinha conversando aqui, você é um cara que começou a adquirir gosto por coleta de dados, né? E a gente sabe que, em geral, e você já sabe disso mais do que eu até, o profissional de educação física ele é avesso a números, né? A dados. Ele é muito daquela questão do corpo, da mecânica, do resultado final de treino na questão emocional. Mas quando a gente começa a falar de números, a maioria não consegue colocar tudo isso que ele observa, né, esteticamente em números, né? E talvez porque não seja algo que a maioria das pessoas gosta de fazer. Realmente é muito difícil pessoas gostarem de números, né? A maioria prefere lidar com filosofias e subjetividade, mas números são coisas muito objetivas. E você adquiriu o gosto por dados, né? Qual a importância que os dados têm hoje na tua profissão, no teu segmento, para o resultado que vocês conseguem promover dentro de campo? Não necessariamente isso se caracteriza só com vitórias, mas os resultados individuais, né? Dentro de aquilo que não aparece na televisão, que é o que você falou, né? O atleta muitas vezes pode não ter tido um grande ano tecnicamente, mas ele não se lesionou, jogou todos os jogos, né? Ou seja, tem um lado da preparação física aí que teve um grande sucesso, mas não necessariamente às vezes as pessoas observam isso. Qual a importância que você acredita que os dados têm hoje na carreira de um profissional que quer estar no alto nível? Falando na parte de dados, né, Luigi, eu trabalhei com várias ferramentas, vários softwares, vários equipamentos, que cada equipamento tinha a sua particularidade, né? Tinha um software, tinha uma nuvem, e a qual eles não se cruzavam. Às vezes eu queria uma informação e não tinha fácil acesso a essa informação para cruzar com uma outra ferramenta. E às vezes tinha uma troca de equipamento, aquilo que eu tinha para trás, né, de uma temporada para trás, eu não conseguia trazer e comparar com a temporada atual, com o trabalho que estava sendo feito atualmente. Então, foi ali um momento ali na pandemia onde a gente tem, futebol quase a gente não tem muito tempo, né, mas os poucos tempos que a gente procura estudar, tem que dar uma atualizada. Eu falei, eu preciso trazer alguma coisa para o clube ou para mim. Então, busquei alguns cursos na área de dados, né, de análise de dados e de ferramentas para montar um próprio banco de dados, e isso fez com que eu ganhasse muita confiança na hora de apresentar alguma informação para o treinador, para o preparador físico, para todo o staff, e eu consegui centralizar e ter todas essas informações de tudo que estava acontecendo. Hoje, num treino, a gente colhe milhões de variáveis todo dia. É óbvio que a gente tem que perceber quais são as que mais eu vou focar e aquilo vai gerar intervenção. Então, quando eu conseguir Porque o excesso de dados também pode ser um problema. Pode te atrapalhar. Então, quando eu conseguir primeiro pôr tudo no mesmo banco de dados, todas as coletas, seja o peso de um atleta, a carga interna, a carga externa, a percepção, e aquilo se cruzar ali, começou a me mostrar algumas coisas que minha intuição já falava, mas eu não tinha como apresentar. E quando você tem algo para apresentar, fica muito mais fácil gerar intervenção, eu mostrar aquilo e vender aquela ideia para alguém. E você tocou num ponto importante, que é com relação à carga interna e carga externa. Para o pessoal que está assistindo a gente, explica um pouco melhor o que isso significa, porque muitos profissionais, quando você fala em carga, né, eles pensam em peso.
né? E explicar o que para um fisiologista significa carga interna e carga externa. A carga interna é como o atleta, o aluno está respondendo internamente, seja em uma frequência cardíaca a um estímulo, seja uma percepção subjetiva daquele esforço. E a carga externa é tudo que você pode medir, quantas séries, volumes ou quanto de distância total, quanto de aceleração esse atleta vai fazer. Então é tudo que você quantifica em termos de prescrição. E a carga interna é como o atleta está respondendo internamente àquele estímulo. Porque isso pode variar muito de jogador para jogador, ou de atleta para atleta. Ou seja, que para alguns, muitas vezes aquilo que a carga externa você pode considerar como alta, mas uma vez que você mensura a interna, você vê que para um jogador teve um efeito e para outro não. Como é que isso ajuda você a individualizar e saber o que está acontecendo com cada jogador, né? Isso é óbvio que hoje as condições que a gente tem no profissional nos favorecem muito, né, em termos de equipamentos, né, para mensurar isso. Até você pode citar alguns equipamentos que fazem essa mensuração, né? Hoje a gente tem diversos aparelhos, sejam os frequencímetros, né, que mensuram a carga interna. Hoje a gente trabalha com uma ferramenta de carga interna de frequencímetro, que é a First Beat. Então ela dá até uma pontuação de carga, né? Então é super bacana também, nos ajuda ali diariamente, onde cada pontuação ali de 0 a 5 é um peso para aquela atividade. Além de mostrar ali a frequência em tempo real, conforme o seu atleta vai ficando em percentuais mais altos da frequência, ela vai subindo, elevando esse score. E o score mais elevado, mais pesado está a atividade para aquele atleta, né? Em contrapartida também a gente mede ali diariamente a carga externa com os GPS e acelerômetros ali em tempo real. E hoje até acho que foi uma das grandes coisas positivas que aconteceram nesse ano foi a nossa individualização de cargas ali em tempo real. Então hoje todo treino tem uma meta individualmente para o atleta. O dia que ele não conclui ou que está passando ali em tempo real, ali eu já chego na comissão, chego no auxiliar, no treinador, falo, esse atleta está um pouquinho pesado. Então sempre cruzando, observando tanto a carga externa quanto a carga interna. Essas intervenções são feitas ali momentaneamente no treino, não depois. Óbvio que depois, também no dia seguinte, quando esse atleta passa no clube, passa com a gente vai ter vai quantificar melhor esse efeito da magnitude dessa carga ali do dia anterior ou dos dias anteriores. Mas ali em tempo real é feito essa troca ali de informação. E você me falou antes da gente começar aqui o programa, né, que você criou uma categorização, ou seja, do tipo de estímulo relacionado com alguma qualidade física, né? Então você falou de força, velocidade, resistência. Quais são as categorias que você usa para chegar num número, né? Para poder ter esse perfil do como foi o treino do jogador em cada uma dessas qualidades? Eu tinha algumas intuições, né? Algumas suspeitas que eu sabia. Quando eu comecei a mexer com essa parte de dados, de informações de GPS, eu via que tinha milhões de informações, né? Quando você coletava, quando você colocava o dispositivo no seu atleta, você colhia milhares. Aí eu falava, bom, por onde eu vou? E via que às vezes eu entendo que o jogo era o esforço máximo da semana. Então eu pegava um exemplo, um defensor, onde ele não fazia na semana, no jogo, ele não fazia tantas distâncias em altas intensidades, tantas assim, fazia um exemplo, um valor de 500 metros em alta intensidade, e às vezes tinham treinos que eram propostos na semana que aquilo ultrapassava muito e aí gerava muito resíduo. O que eu entendia daquilo? Que o atleta, aquilo era demais para a demanda exigida. Então eu parti do princípio de procurar individualizar no primeiro momento por posição e depois por demanda máxima na semana. E além disso, nós procuramos até para
uniformizar a informação para a comissão caracterizar essa atividade. Então, a gente dividiu em três variáveis, né? Resistência, força e velocidade. Então, os pequenos jogos, às vezes que ocorrem durante a semana, com distâncias menores, tendem a ser de um caráter mais de tensão, mais de força, de maior número de aceleração e desaceleração. Então, eu chegava na própria comissão, falava, o treino hoje foi de bastante tensão, foi um trabalho de mais caráter, ou de mais predominância de força. Um trabalho com as distâncias entre as metas maiores tinham mais velocidades de pico, tinham mais distâncias em altas intensidades acumuladas, gerava mais resíduo em isquiotibial, porque o atleta fazia uma ação com alta velocidade, alta duração. Chegando próximo da sua velocidade máxima, né? Exato. E então a gente procurou caracterizar e depois individualizar essas cargas. E isso tem ajudado nessa questão que você falou, de individualizar o treino para o atleta, para que você possa comunicar melhor isso para a comissão técnica, né? Ou seja, primeira coisa, né? E isso leva a gente a pensar o seguinte, que antes de tentar melhorar a performance do atleta, eu acho que o trabalho da comissão técnica, especialmente do fisiologista, é conseguir ter indicadores para prevenir que o atleta se lesione. Então, talvez a meta principal nem seja tornar o atleta mais rápido ou mais forte, mas porque ele já é rápido e já é forte, que aquilo não se volte contra ele. Ou seja, ter essas metas e falar, ok, você já é veloz, mas o volume para você conseguir se manter são é até aqui, ou pelo menos próximo disso. Então, você vê, é uma das coisas que eu acredito que acho que o papel principal da comissão técnica, especialmente quando a gente tem tecnologias e tem pessoas capacitadas para isso, é manter o jogador em campo mais do que tentar tornar ele mais rápido, mais forte, ou mais veloz que seja. Mas é manter ele jogando o ano todo. Produtividade é muito mais importante do que um jogador que muitas vezes é super veloz, mas que não consegue jogar 2, 3 partidas sem ele se lesionar. Você também enxerga assim? Você acha que você consegue ver nesses últimos anos que você tem trabalhado que um ano ele termina bem para vocês de comissão técnica quando o índice de lesão cai? Quando os resultados nessa questão de lesão caem, não necessariamente se tal jogador ficou mais forte ou mais rápido? Pensando eu acho que esse é o pensamento perfeito, que é o que a gente leva para o nosso dia a dia, né? A temporada anterior, a gente fez todos os jogos possíveis de uma temporada, indo até o Mundial. Então, o nosso lema é tentar colocar todos os jogadores, né? E não é ter veto, né? Não é a fisiologia, o departamento. Óbvio que quem vai ter o veto é só o departamento médico, né? A gente vai assessorar a comissão, né? Levar a informação, esse atleta está com um risco um pouquinho maior, está com jogos congestionados, está apresentando dores musculares, ou está com uma carga aguda crônica alta, enfim. A gente assessorar a comissão com a informação, não vetar eles de qualquer situação. Então, trazendo para o nosso dia a dia, todos os dias, né, junto com o núcleo, né, de saúde e performance, é realizada uma reunião, né, para discutir todos os casos. Isso todos os dias sistematicamente, né, ministrado pelo coordenador científico, que é o Daniel Gonçalves, né, juntamente com todos que integram o núcleo de saúde e performance. Então, ali todas as áreas trazem um pouquinho de cada caso. Então, isso facilita bastante a comunicação diária. Porque às vezes a gente fala, né, você falou aí que todos os jogos uma temporada, basicamente então foram o quê em termos totais de jogos? 79 jogos na temporada anterior. E esse ano? Fizemos 90, que eu estou comparando a temporada anterior, só a temporada, né, que terminou esse ano, né? Sim. Se a gente for pegar esse ano, quantos jogos a gente disputou, foram mais de 90. Agora eu preciso até me atualizar. Tudo bem, porque são tantos jogos, você perde até a conta. 90 jogos. E às vezes o torcedor está do lado de fora e ele obviamente ele quer ver o time dele em campo toda vez, quer o time titular e quer que os jogadores estejam no seu melhor todos os jogos. Mas
né, agora pensando um pouco mais, as pessoas não têm noção que é jogar 90 jogos no ano. Tem muita gente, pessoas normais, né, que não vai 90 dias na academia por ano treinar. Porque às vezes estão cansados. Né? Imagina um jogador que joga 90 jogos fora treino. Sim. Então, eu sempre falo, antes de você falar, o atleta tem que estar em campo, ele tem que estar jogando sempre, ele só se machuca. Assim, pensa o que é jogar 90 jogos e treinar, e treino em cima disso ainda, e faz uma análise do que você consegue fazer. Ou seja, você não consegue fazer 90 treinos no ano. Quem diria jogar de maneira competitiva 90 partidas e ainda treinar para essas 90 partidas, não só na questão física, mas na questão tática, técnica. Então, eu acho que é importante quando a gente fala isso, daí as pessoas começam a entender melhor do que um jogador se submete ao longo do ano e o quão difícil é fisicamente estar apto para estar em alto nível em 90 jogos e qual a importância, né, da comissão técnica em conseguir manter esses caras lá. Porque outra coisa importante também, o jogador é uma joia do clube, né? Ou seja, ele vale, ele tem um poder, um valor de mercado alto e ele ganha muito bem. Então, se ele não for produtivo, né, ele acaba sendo um prejuízo. Isso que acontece em outros clubes muitas vezes, ou seja, o papel da comissão técnica é em manter esses caras aptos, não só na questão tática também, mas na questão econômica do clube, né? Isso também tem uma relação muito grande, não? Sim, total. Então, pegando até esse seu olhar que perfeito, a gente tem, e é um dos carros-chefes hoje da fisiologia, o quê? É triar esse atleta diariamente, né? Então, a gente tentar colher informações, colher dados desse atleta, como ele está vindo diante dessa números sucessivos aí, altos de partidas e treinos, e tentar quantificar e levar uma informação mais simples, né, daquele atleta para a comissão, para aí daí a comissão falar, é verdade, eu preciso ter um cuidado assim, assado, vou tirar ele, ou enfim, propor alguma situação, alguma estratégia para tirar um pouquinho a carga desse atleta. Então, lá nós, além dessas reuniões, a gente tem essa triagem diária na fisiologia. E assim, até analisando um pouquinho a fisiologia há uns anos atrás, né? Antigamente, praticamente, nós fazíamos diversas avaliações onde não gerava intervenção, era banco de dados do clube. E hoje em dia, eu acho que um dos carros-chefes é gerenciar essa fadiga dos atletas, gerenciar, além da fadiga, orientar a comissão técnica do que está se acontecendo, né, com as cargas que estão sendo impostas, e observar o dano diário daquilo ali, né? Então, através de várias ferramentas também, ali, seja uma termografia, algum controle bioquímico, e de todas essas informações que são colhidas. Então, tentar, através dessa coleta, traduzir em alguma resposta para a comissão técnica. Porque você falou num termo interessante, que é gerenciar, né? Gerenciar a fadiga. E esse é um termo que eu já ouvi outras vezes, né? Que o preparador físico muitas vezes é um gerenciador de estresse mais do que qualquer outra coisa, né? E que muitas vezes o pessoal não entende, né? Que todo treino, todo jogo é um fator estressante. Sem contar outros fatores extra-campo que a pessoa pode ter com família, na vida social e assim vai. Ou seja, o estresse ele é acumulado. E que todo jogador que entra para jogar, né, numa partida, dos dois lados, estão com estresse alto. De jogos, de treino. E que quem está menos fadigado, geralmente, é o que sobressai. Porque a fadiga ela é algo que é inerente ao atleta. Você nunca vai chegar para o atleta e falar como é que você sente. Ele fala, cara, 100%, nada dói, tô voando. Sempre vai ter um resquício. Talvez com o tempo ele se acostume com isso, então, portanto, o feedback dele é positivo. Uhum. Mas o que na minha cabeça passa é que, apesar da fadiga de estar treinando e jogando, eu tô bem e eu consigo treinar e jogar. E não, tô totalmente descansado, acho que eu nunca me senti tão descansado na minha vida, que talvez isso nem fosse bom pro atleta, né? Talvez ele fosse entrar em campo e parecer, né, que estava jogando ao meio-dia no sol de 50 graus sem ter comido nada, ou seja, mole, completamente desatento, que é assim que a gente fica quando a gente está totalmente descansado, né?
Você quer esse estresse, mas você quer ele num nível ótimo. Sim. E justamente acho que o segredo da fisiologia, né, de quem está envolvido nisso é qual é o nível ótimo para cada jogador. Como é que você põe ele não totalmente descansado, mas também não totalmente cansado. Onde ele está no nível no qual ele vai conseguir desempenhar o máximo dele ali para aqueles 90 minutos que seja, né? E realmente acho que essa é a maior dificuldade, né, Vini? Conseguir ao longo do tempo individualizar isso aí, né? Ah, sim. Por isso que a gente partiu primeiro, né, da caracterização da atividade, centralizar todas essas informações para tentar obter o maior número de informação todos os dias. Então, assim, pensando que a cada 3 dias a gente estava competindo, todas essas coletas tinham que ser bem dinâmicas, né? E serem fáceis de interpretar. Então, a gente trouxe alguns scores baseados nessas análises, né? Então, seja para uma alteração da termografia, que a termografia é a imagem térmica ali dos membros inferiores, para o atleta de futebol, onde eles são mais utilizados ali, né? Durante o... E aí, só para o pessoal entender, geralmente a termografia você faz essa análise e aí a determinada cor quer dizer mais ou menos estresse. Explica rapidamente como é que é. Nós temos ali essa imagem termográfica é feita ali diariamente, né? Então o atleta vem, faz essa foto frente e trás, né? E nós observamos ali, primeiro, se existe alguma alteração, né, entre membros ou do próprio perfil do atleta, né? Então a gente observa essas assimetrias, né, diariamente. Então se tem uma assimetria ali relevante, ali mais de 1 grau, até às vezes com a percepção de dor do atleta, aquilo já também já acende um sinalzinho de atenção. E aí é investigado com mais a fundo, seja um marcador bioquímico, ou a própria imagem para um ultrassom, qualquer coisa do tipo ali com a parte médica. Então, essas triagens diárias para a gente é muito importante. Então, na termografia, geralmente, os músculos que estão sendo mais utilizados estão com a temperatura mais alta. Sim, basicamente é isso, mas às vezes até a própria... se tem uma pequena lesãozinha, pode ter um comportamento até ao contrário. Ali está um pouquinho mais hiporradiante, que é o que a gente fala, quando tem uma temperatura abaixo, né, do padrão ali, ou entre membros, também é um sinal de alerta para nós. Tá, e isso, aí vocês casam isso com outros dados e obviamente você tem ali pelo menos já um panorama de como se encontra aquele atleta, né? E aí, Vini, falando ainda de dados, né? Então, a gente está falando que essa somatória é muito importante. E aí entra nessa questão, ok, uma vez que eu tenho essa coleta de dados e eu sou um preparador físico, um fisiologista, eu consigo entender. Como é que você traduz isso para as pessoas que cuidam da parte tática e técnica? Ou seja, essa comunicação, ela é sempre clara, o mais clara possível. Por exemplo, você vai falar para o técnico ou para o auxiliar técnico alguma coisa importante, você consegue dar todas as informações técnicas que você coletou, ou existe alguma outra linguagem que vocês usam e falam, olha, esses são os números, mas isso quer dizer tal coisa para esse atleta, ou seja, muito volume ou pouco volume, precisa exigir mais desse, menos desse. Como é que essa comunicação é feita para aquelas pessoas que precisam tomar decisão, para quem realmente toma a decisão, né? Que é geralmente o técnico e a comissão dele? A gente leva a informação de uma forma mais simples, né? Porque não pode, a gente tenta não levar muita informação. A informação tem que ser bem pontual, porque é o que você comentou. O treinador, ele tem milhões de coisas para pensar. Ele tem um time para escalar, ele tem gerenciar as trocas. Enfim, pensar no adversário. Então, assim, a forma como a gente leva é muito esse atleta tá com um risco alto ali, então seria interessante já também trazer uma pequena solução, né? E diante disso a gente até procurou fazer uma classificação das cargas, né, em pontuação. Então a gente dá uma pontuação para a carga daquele dia.
ou para a carga do jogo, qual for a atividade. Então o próprio treinador, ele já vai saber, hoje foi pensando ali de 0 a 10, que é o que a gente utiliza, essa carga externa foi uma carga 9, aí ele já sabe que foi uma carga mais alta. Amanhã vai ser importante a gente reduzir um pouquinho, tal, enfim, ou o atleta vai demorar um pouquinho mais, alguns dias, ou 48 ou 72 horas para eliminar essa carga, enfim. Então a gente procurou também dar um score para aquela carga, seja a carga externa, né, aquilo que a gente mede, ou a carga interna, que é como o atleta está percebendo. Então procuramos atribuir uns scores para a atividade. E aí, uma outra coisa também que eu tive a oportunidade de vivenciar isso junto com você, né, quando a gente estava na base, ou seja, quando você tem excesso de jogadores, né, porque você está trabalhando ali com basicamente todas as categorias e pode ter até 200 jogadores, 250 jogadores, e você tem poucos recursos. O que não é uma coisa de um único clube, acho que a maioria dos clubes é assim. Sim. Até porque você também não tem como ter ferramenta para 250 atletas. Isso acho que humanamente impossível, mas por mais moderno que seja o clube. E aí você chega num profissional onde você tem todas as tecnologias ao seu dispor e um número limitadíssimo de jogadores, tem 30, 40, que no máximo, quando você compara com base, né? Então aí você começa realmente a ter uma noção de quanto a tecnologia pode ajudar, né? Isso, quando você tem aqueles mesmos jogadores sendo avaliados todos os dias e com ferramentas ou tecnologias que são validadas e que você consegue dali extrair dados que sejam relevantes, né? Para onde você, já que você está trabalhando com isso há bastante tempo, para onde você acha que essas coisas vão caminhar hoje? Você acha que a tendência é que surjam novas tecnologias e a gente começa cada vez a ter que aprender a usá-las? Ou você acha que basicamente as tecnologias não vão mudar muito? É só a nossa interpretação de dados que pode mudar? Ou você acha que são as duas juntas? Para onde você vê as coisas indo nos próximos anos com relação à coleta de dados? Eu penso que hoje, pensando em um clube, eu acho que cada vez mais é importante ter esse banco de dados, ou ter fazendo com que essa informação circule em todos os departamentos. Então acho que daqui um pouco pode ser que vire, penso eu, né, que vire até um departamento dentro do clube, porque muita coisa é coletada, muita informação de diversos departamentos, e às vezes eles não se cruzam, e às vezes eu tenho que ir no corpo a corpo, eu tenho que chegar na fisioterapia e tem que falar quantos atendimentos você fez, para qual atendimento você fez nesse atleta. Porque às vezes o atleta, pensando no esporte coletivo, o atleta às vezes ele não quer dar vaga para o outro, mas você vai ter que fazer uma investigação mais profunda, e às vezes você vai ter que ir no corpo a corpo com algum departamento. Então, voltando ali para a parte de dados, eu acho que é uma área que pode ser que ganhe espaço aí no esporte, porque tem novas tecnologias, acredito que vão surgir novas tecnologias, né? E quanto mais informação você tiver do seu treino, mais qualidade você vai ter no seu treino, né? Você vai trazer aquilo para dentro do campo, né? Então, lembrando ali há uns anos atrás, você pegava os treinamentos, tinham preparadores físicos, até mesmo treinadores que faziam voltas em parque, aí 10 quilômetros, 15 quilômetros, e aí você pensa, hoje na modalidade, né, na qual eu tô, futebol, que é intermitente o tempo inteiro, enfim, isso só teve essa mudança também, além da especificidade, eu acho que por ter a informação, né, você fala, pô, eu meço aqui a atividade tem, dessa forma, e eu estou aplicando o treino de uma outra forma, então penso que você tem que ter o acesso à informação para gerar a intervenção, gerar melhoria na sua unidade de treino. E você está falando uma coisa importante, porque, né, a tecnologia muitas vezes vem para nos dar informação, nos dar informações e métricas para que a gente consiga melhorar o que a gente faz. Mas você sabe muito bem que não é sempre assim que acontece no futebol, por exemplo. Muitos preparadores físicos, muitas vezes, são casados com velhas metodologias, ou seja, se recusam a mudar. E aí vem aquela velha frase, eu sempre fiz assim e sempre adiantou. Então por que eu vou mudar agora? Né? E isso acho que é muito comum no futebol, porque o futebol tem uma cultura muito enraizada, né, nessa questão aqui, muito tradicional no Brasil. E a gente realmente
tem aí muitos bons profissionais nessa área. No entanto, isso não quer dizer que eles não precisam se atualizar, se reciclar. Você ainda vê muito isso no futebol, tipo uma certa resistência em mudar, uma certa resistência em aderir a novas tecnologias, a interpretar melhor os dados, a ouvir mais outros profissionais que não a si próprio na hora de tomar uma decisão, de aceitar críticas ou aceitar informações que vêm de fora. Você ainda vê isso ainda muito acontecendo no futebol, porque não necessariamente no teu clube, mas nas pessoas que você conhece, você ouve muito isso. Eu penso que está melhorando muito, né? Hoje, com a tecnologia, hoje você pode fazer um curso em casa, né? Você faz qualquer curso de atualização no celular, enfim, no ônibus, no avião, enfim, qualquer coisa, qualquer transporte. Então, penso que está mudando bastante esse conceito, mas ainda tem esse público que pensa, não, eu fiz tudo de um jeito e tive grandes êxitos. Então, acho que tem um pouquinho dos dois. Eu acho que dessa resistência, né, em mudar e, sim. E dizer, você fiz sempre assim, sempre adiantou e você não sabe nada, eu sei mais porque eu tô aqui, assim vai. Até trazendo um pouquinho da minha área ali, né? Às vezes eu tentei desconstruir com alguns atletas, às vezes o atleta chegava na própria fisiologia comigo ali e falava assim, não, esse número não serve para nada. Esse relatório não serve para nada. Eu falava, como assim? Eu falava para ele, você não olha o velocímetro do seu carro? Então, assim... ótima analogia. Eu tentei conseguir com muitos atletas, acho que quase todos ali, desconstruir isso, porque às vezes eles falavam, tá medindo para nada. Pelo contrário, a gente tá medindo diariamente para gerir a sua carga, para cuidar melhor de você e para dar informação para a comissão técnica, para tomar uma decisão melhor, enfim. Porque tudo aquilo só tem uma pessoa que vai favorecer, o atleta. O atleta. Tudo isso que a gente está falando até agora tem um único objetivo, favorecer a saúde física, né, do atleta e emocional também, né, porque a gente sabe o quanto que os jogadores sofrem quando eles não estão aptos a jogar ou executar a sua profissão, né? Isso tem uma carga emocional também. Outra coisa que até é presente numa comissão técnica hoje, né? Os psicólogos, as pessoas que tomam conta da saúde mental do atleta, né? E isso também tem relevância. E outra coisa, Vini, que assim, muitas vezes as pessoas perguntam para nós, né? Que, bom, hoje no futebol ainda as coisas estão mudando, tem muitos bons profissionais, mas ainda existem muitos profissionais que ficaram para trás. Mas muitas vezes mesmo essas equipes conseguem ir bem não por causa dos profissionais, mas apesar de alguns profissionais, ou seja, eles sobrevivem ao profissional que está lá dentro e não se beneficiam. Isso eu ouço bastante, porque não é só no comum no futebol, mas é comum também no esporte individual. Você ter atletas que são tão bons e a preparação física não é boa, mas ele é tão bom que ele consegue sobreviver ao preparador físico. E aí ele consegue ir lá e desempenhar. E esse é o alto nível mesmo. Quando o cara resiste ao treino, né, e ainda vai lá e consegue jogar bem e ser campeão. No futebol, para mim, eu acho que isso... No esporte coletivo em geral, mas acho que o futebol, nos esportes coletivos com o maior número de atletas, né? Tira o futebol americano aí, que tem defesa e ataque, assim vai, mas acho que o futebol no geral é um dos que mais tem. Eu vejo que muitas vezes o trabalho mal feito, ele acaba sendo diluído. Então, muitas vezes ele não tem uma visibilidade tão rápida ou tão imediata como no esporte individual. Porque às vezes eu faço um mau trabalho, mas isso é diluído entre vários atletas e diluído entre vários membros da comissão técnica. Então isso passa desapercebido, e talvez a corda vai estourar na próxima comissão técnica ou no próximo campeonato, mas é algo que vem sendo construído lá atrás. Uhum. Então, e você é uma pessoa que eu conheço que já está... Você vem, como você falou desde o início, né, já vem tentando instituir algo que se torne uma cultura, um comportamento. Então, como é que eu consigo reunir dados? Como é que eu consigo agregar esses dados e como é que eu consigo manter uma comunicação? Porque isso é uma coisa que você quer que continue, mesmo que você não esteja mais lá, né? Então, você ainda também enxerga isso, que você conhece trabalhos que muitas vezes você olha e fala, putz, isso aí não é bem feito, mas por que talvez aquele time ainda esteja, né? Porque essa diluição, tipo, as pessoas não veem. Se eu faço algo errado e o jogador vai mal, nunca a culpa volta para mim. Volta para a comissão como um todo. Então você nunca consegue identificar onde está o problema. Sim.
Você já viveu problemas assim, onde você faz um trabalho muito bem feito, mas a coisa não dá certo e aí tenta identificar onde está o problema. Aí você sabe, mas ao mesmo tempo é difícil falar porque isso está diluído em tantos profissionais e você consegue enxergar, mas quem está fora não consegue. Isso é um problema que ainda tem no futebol, você acredita? Não? Ou no esporte coletivo como um todo, né? Não, eu penso que tem, assim, o próprio futebol ou todo esporte de alta competição, né? Quando você tem a derrota, é onde você vai e você precisa fazer essa autorreflexão, né? E o futebol às vezes é um pouquinho demasiado a caça aos bois ali, né? Do tipo, não, foi aquele foi culpado. Às vezes não é um só o culpado, às vezes é 2, 3, 4 departamentos ali que fizeram um trabalho piores ali, ou enfim. Penso que essa autorreflexão tem que existir, né? Mas ainda existe muito isso que você pontuou aí. O coletivo às vezes não vai aparecer um trabalho ineficaz de determinada pessoa ou departamento, né? Às vezes a vitória vai apagar tudo, vai esconder tudo. Exato. Né? E na derrota talvez fique um pouquinho mais explícito. Eu estou falando isso porque esse ano a gente teve acho que eu vi um exemplo muito clássico disso acontecendo, e isso acontece sempre, mas esse ano acho que teve um volume mais alto e eu comecei a perceber e refletir sobre isso pelo que aconteceu com o Flamengo, né? Você vê, o mesmo trabalho do ano passado foi mantido esse ano, ou seja, basicamente o mesmo time, basicamente só mudou o técnico, mas toda a comissão, né, tanto médica quanto de preparação física, se manteve. E começaram já, porque muitos jogadores se lesionaram, muitos não tiveram a continuidade isso pode ter prejudicado o clube, e aí a culpa começou a ser jogada em cima da comissão da preparação física, da comissão da comissão médica, né? E aí eu parei a pensar e falei, poxa, mas é a mesma do ano passado quando o time conquistou tudo. Eu falei, então trocou o calendário, já não presta mais. Uhum. Eu falei, então assim, ou é algo que começou lá atrás, estava sendo mal feito, mas enquanto está se ganhando ninguém percebe. E aí em algum momento isso vem à tona e aí você começa a refletir e fala, não, peraí, precisa mudar, né? Ou simplesmente pode ser o fato de que nem todos os times vão ganhar tudo todo ano, né? Ainda mais jogando nesse volume, vão ter altos e baixos e, bom, você pode ter um baixo no momento crucial e perder um campeonato. Mas o ano que vem pode ser tudo diferente. O pessoal também dá muito pouco, eu acho que, e eu vou falar isso não numa maneira pejorativa, mas também dá muito pouco importância a questão da sorte. De você estar no ápice físico, no momento certo, no jogo certo, no dia certo, com a temperatura certa. Isso muitas vezes não é uma coisa que eu como preparador físico eu sabia que isso ia acontecer aquele dia. Não tem como saber. Você fez o melhor. Você coletou os dados, você se comunicou com a comissão técnica para que aquilo acontecesse naquele dia. Mas você tem que contar com o fator sorte também. Porque o jogador, antes de entrar em campo, de repente pode receber um telefonema não sei de quem e entrar estressado e você não consegue controlar essas variáveis. Ou ele pode acordar não tão disposto aquele dia por uma coisa que ele comeu ou por bater o dedo na porta. Acidentes acontecem, né? Então, voltando um pouco mais também para a gente não fugir muito do assunto, mas essa questão de que já tentaram achar um culpado, né, no caso do time do Flamengo, a comissão técnica, a preparação física não foi bem feita. Eu falo, bom, acho que não é, talvez essa reflexão tenha que ser feita, né? Eu falo, bom, olha o calendário, a gente falou que o time foi submetido. Uma hora eles iam padecer com relação a isso, os jogadores iam começar a sofrer isso. E a gente não pode comparar com outros times, porque não quer dizer que o trabalho lá foi mal feito. Ou pode ter sido mal feito mesmo, e agora só apareceu agora. Ou seja, um ano que estava todo mundo ganhando, ok, mas aí começou a perder, aí começa a aparecer os erros. Você vê muito isso dentro ainda acontecendo? Você acha que você, como uma pessoa que trabalha nos bastidores, fica muitas vezes ressabiado e fala, bom, se alguma coisa acontecer, a gente vai ser o primeiro a tomar, a gente vai ser a linha de frente das críticas, né? Se ganhar, ninguém lembra que a gente existe, mas se perder, vai ser a primeira, não dentro do clube, mas de fora, dos torcedores, da imprensa, assim vai. Sim, isso desde quando a gente sai de casa, né? Às vezes você vai abastecer o seu carro, o frentista, temos que ganhar hoje, enfim, já começa aquela pressão por ganhar. Isso é o prazeroso do esporte, é o que a gente comentou, mas como eu falei anteriormente, às vezes a gente aprende muito mais
na derrota, que aí você fala, opa, preciso fazer uma autorreflexão. O que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito melhor, né? Porque às vezes quando ganha, às vezes não vai ter uma pressão, óbvio que no futebol sempre vai existir pressão, né? Mas não vai ser tanto quanto quando você perde. Então, esses momentos igual, talvez eles estejam passando, onde talvez esteja acontecendo as maiores autorreflexões ali. Não que desse lado, né, nosso a gente não esteja, pelo contrário, a gente quer sempre o melhor, né? E eu penso que uma preparação não está só em um departamento. Eu acho que se todo mundo comprar aquela ideia, não, nós temos que chegar nessa competição, nós temos que se preparar o melhor para esse jogo, trilhar ali um caminho, uma meta bem estabelecida pela instituição. Acho que se todo mundo caminhar para o mesmo lado, eu acho que esse é o caminho. Óbvio que tem as particularidades do jogo que vão acontecer. Pode ser que com 1 minuto o atleta seja expulso, a gente fique com um atleta menos ali, enfim, aconteça, mas se tiver todo mundo bem concentrado, com um objetivo bem forte ali, eu acho que é meio caminho andado. Acho que a chance de erro é muito menor, né? Exato. Obviamente. E aí, Vini, pra gente encaminhar aí pro final, mas algumas coisas que eu queria agora tirar de você para que a gente possa passar uma mensagem para os profissionais que estão assistindo a gente agora, né? E para torcedor também, quem gosta do futebol, gosta do assunto. Você como profissional, né? Se você tivesse que falar alguma coisa para um profissional que está começando agora. Por exemplo, você foi um cara que começou lá depois da formação e entrou na área e mesmo, lembra, a gente falou no início, na base, com todas as dificuldades, assim vai. Que conselho você daria para um profissional início de carreira agora que quer trabalhar no alto nível? Quais foram algumas das qualidades, dos fatores que você olhando para trás hoje você fala, se eu tivesse desistido nesse momento não tivesse dado certo, então o que o profissional precisa ter? Além da informação técnica, mas essa questão comportamental, para que ele consiga chegar, talvez não que ele vá trabalhar numa grande equipe de futebol, mas que ele consiga ter o sucesso na carreira dele. Quais são algumas coisas que você identifica que deu certo para você e que você percebe que deu para outros e que pode ser algo que se os profissionais soubessem antes, talvez eles errassem menos também? Eu penso que é a determinação, né, e esse objetivo final. Eu lembro um pouco meu início, né, como estágio, né? Eu tive uma oportunidade no segundo semestre de educação física que era para trabalhar com ginástica laboral. Na época era uma bolsa ali muito melhor. E aí eu fiz até uns 3, 4 meses de estágio ali, né, trabalhando com esse público, mas eu falava, isso não é para mim, eu quero o futebol. E eu lembro que eu fui trabalhar numa escolinha de futebol ganhando 3 vezes menos, praticamente pagando para trabalhar, mas eu sabia que ali eu ia trabalhar todo dia com prazer, né? E ali eu fui construindo um pouquinho da minha história, né? Então eu falei, é isso que eu quero. Então tô aqui na escolinha, o que eu posso a mais? Enfim, colocando pequenos metas, né? E foram acontecendo as coisas para mim, né? Pensando sempre, estava determinado, então eu tinha que trabalhar de sábado, tinha que trabalhar de domingo, tinha que ter um momento também para me atualizar, mas ia ter que abdicar de muita coisa inicialmente, a parte financeira, a parte social, mas era o que eu queria. Na ginástica laboral, quando eu trabalhava, era segunda a sexta, em um salário bem melhor, mas eu falei, não é isso que eu quero, eu não vou ser um profissional feliz. Hoje eu sou um profissional extremamente realizado, né? Penso que era um sonho muito distante e aconteceu. E sou muito grato, e hoje eu olho para trás e falo, puta, valeu a pena. Porque basicamente hoje você está fazendo aquilo que você faria, entre aspas, né? Mesmo que você não fosse só pago para isso. É um prazer, mais do que só além de uma profissão, é um prazer. Você estaria fazendo aquilo ali, mesmo que se você optasse, se você tivesse outras opções, você escolheria fazer aquilo no seu dia a dia, né? E acho que isso é uma sorte que poucos têm, porque as pessoas muitas vezes entram naquilo. Acho que no início de carreira elas optam por uma área que tem uma gratificação mais rápida, mas que ao longo do tempo aquilo vai deixando ela mais prisioneira daquilo que ela faz do que propriamente uma gestora daquilo que ela faz. Ou seja, ela não vê muito prazer naquilo, ela só faz pelo cheque no final do mês.
e poucas pessoas têm a sorte de não só ter o cheque no final do mês, mas ainda assim acordar, mesmo que você não fosse receber no final do mês, você ainda assim ia acordar de manhã e ia lá. Né? São pequenos prazeres da vida que a gente faria mesmo que se fosse de graça, né? E isso eu acho que quando você consegue casar essas duas coisas, você está na profissão perfeita, né? Pelo menos para você, né? Para cada um. E outra coisa, Vini, porque a gente está num momento importante da área da educação física hoje, eu costumo conversar isso com todos os profissionais que sentam aí, profissionais que basicamente vêm da educação física, essa questão da carreira do profissional em geral. O profissional ele não tem essa educação de gerir carreira na faculdade, né? E você falou essa coisa de ter determinação, de ter um objetivo e tentar alcançar. Como é que um profissional hoje que já está na área, né, poderia usar algumas coisas do alto nível, né? Você trabalha num clube de alto nível, com informações de alto nível, com atletas de alto nível. Mas se você saísse dessa área e fosse para a área no setor privado, vamos dizer assim, trabalhando com público individual, quais são as lições que você tiraria do que você faz hoje para atuar? Quais são as coisas que você faria? Porque as pessoas veem como mundos diferentes. Quando, na verdade, apesar de serem pessoas, né, seres humanos com outros objetivos, muita preparação física daquilo que a gente faz como profissional tem que se manter. Né? É a mesma coisa que um médico vai operar o joelho de um jogador e o joelho de uma pessoa que não é jogador, com o mesmo problema, e ele usa, esse cara não é jogador, então eu vou fazer de qualquer jeito e beleza, tá ótimo. Não, né? Ele ainda tem uma conduta profissional que ele tem que manter. Esse joelho precisa estar perfeito e são amanhã. Não importa se ele só vai subir escada do trabalho ou se ele vai jogar. A minha conduta profissional não pode ser diferente porque esse aqui ganha 700, 800 mil por mês, esse aqui trabalha no escritório. Então, eu acho que o profissional de educação física ele tem um pouco isso. Não é porque eu trabalho no alto nível que agora eu vou coletar dados e agora eu vou prestar atenção no treino, agora eu vou periodizar. Com esse cliente aqui eu chego, faço o que dá na cabeça e ótimo. O que você tiraria hoje do alto nível e usaria em qualquer instância da profissão? Eu acho que o alto nível te proporciona essa concentração, né? O erro zero, né? O alto rendimento. Né? Então, hoje eu chego para trabalhar e eu já concentro, praticamente olho o celular só nos momentos que eu preciso olhar o celular, mas assim, a concentração é altíssima, do ponto de às vezes você até nem olhar para sua família ali naquele espaço de tempo. E eu acho que isso é o maior, né? É você concentrar para a atividade que você está fazendo. Quando você concentra, você sabe o que você está fazendo, você leva aquilo de uma forma muito fácil. Então essa concentração que o profissional o ambiente ali, né? Aquela atmosfera trouxe para minha vida foi isso, aquela concentração diária em não errar, porque nesse âmbito o erro é zero, né? O erro vai existir? Vai existir, mas assim, quanto menos você errar, mais tempo você vai prevalecer lá nesse ambiente, né? Então acho que essa concentração alta é o que eu mais levaria para as outras atividades. E concentração realmente a gente sabe que hoje no mundo, né, do telefone, da internet em geral, é a coisa mais difícil, né? A pessoa está sempre distraída com alguma coisa e principalmente quando você está trabalhando com uma única pessoa, você trabalha com 10, 15 jogadores diferentes, mas quando você está com uma única, a tendência em você desconcentrar é muito grande. E isso que você falou, acho que foi uma única razão, mas acho que é uma das mais importantes, é verdade, concentração, é uma coisa que está cada vez mais escassa, eu acho que na nossa área, né? A pessoa conseguir se concentrar numa única coisa e tentar errar cada vez menos, né? Porque daí aquela coisa, se você se concentra, você consegue refletir sobre isso, né? E se você está distraído com um monte de coisa, você nunca sabe o que você tem que parar para pensar, porque tanta coisa que aconteceu, né? E última pergunta, Vini, qual um hábito que você tem diário, estando dentro do futebol, né? Sabendo que existem procedimentos dentro de uma equipe? Quais são as coisas que não são negociáveis para um atleta? Por exemplo, eu posso não fazer isso hoje, mas posso não fazer isso amanhã, mas isso aqui a gente tem que fazer 90% do tempo ou 100% do tempo. O que tem, não só, pode ser, primeiro você pode falar de algum hábito seu, pessoal, que você faz todo dia para conseguir estar bem, para trabalhar, e depois, quando você chega no clube, como é que você estende isso para os procedimentos profissionais lá? Se tem alguma coisa, né, que você usa. Seriam os hábitos saudáveis, você diz? Pode ser um hábito, tipo, eu acordo de manhã e todo dia eu
vou caminhar antes de trabalhar, ou eu vou entrar no quarto da minha filha e gasto 5 minutos lá. E quando eu chego no clube, todos os jogadores têm que passar por isso aí, porque são esses hábitos, na verdade, que a consistência dos hábitos, né, que mantém você de repente. Sim. Que nem um exemplo. Eu tenho esse hábito, né? Se o treino é marcado para tarde, se meu período do dia é para trabalhar 2 horas da tarde, a partir das 2, eu gosto de chegar lá pelo menos umas 3, 4 horas antes do horário da apresentação. Que aí lá, por ter esse ambiente, pratico ali alguma atividade física, né? Às vezes pouca, porque a demanda é muito grande, mas já de observar as informações, me preparar para o dia de trabalho ali, olhando os dados dos jogadores, olhando a tabela, enfim, para chegar na reunião que antecede o treino, já está bem afiado, bem concentrado ali, já bem embasado para discutir qualquer tipo de caso. Então, eu particularmente gosto de me preparar assim, chegando bastante tempo de antecedência, né? Às vezes o pessoal fala, pô, você trabalha um período. Às vezes, o futebol é uma maravilha, trabalha um período. Pelo contrário, eu sou um dos primeiros a chegar todo dia no clube porque eu preciso desse momento. Se eu chego em cima, eu não me sinto pronto para o dia de trabalho. Então eu gosto de chegar lá, olhar para trás tudo que foi feito na semana, quando eu falo de carga, quando eu falo de jogos, quando eu preciso analisar esses 30 jogadores. Então eu preciso dessa antecedência, né, para ter maior embasamento para qualquer intervenção. Então essa é uma prática minha, né, que dá certo para mim, né, que eu acho que dá certo. E para os jogadores, o que eles têm que fazer que não tem negócio? Chegou, tem que fazer e faz parte do protocolo e eles já chegam sabendo. Não, eles, assim, é uma situação que está bem enraizada lá no clube, né? Então eles já têm alguns processos que são feitos, né, diariamente, isso com o meu departamento e com os outros, né? Então no meu departamento eles chegam, se pesam, fazem uma coleta, dosam ali uma enzima ali num point of care ali, coisa simples quando tem necessidade. Então às vezes algum chega com uma resistência ou outra, ou o atleta responde uma percepção ali subjetiva, às vezes ele, põe qualquer uma, não, eu preciso saber, aí você tem que conquistar o atleta, enfim, tem alguns negócios ali que você tem que fazer diariamente, ali, Exato. Mas tem algumas atribuições que eles fazem com cada departamento. No meu departamento eles fazem ali coisa de 1 minuto, eles conseguem fazer tudo, né? Aí saem dali, vão para ativação, para o pré-treino, enfim. Então isso já está muito bem enraizado. Quando um atleta chega no clube, ele já segue aquela trilho ali que todos já estão indo. E aí fica mais fácil. Fica mais simples o cara entrar naquela mesma... na linha, está automatizado basicamente. Exato. Vini, queria te agradecer. Foi, acho que, um dos papos mais longos que eu tive aqui de podcast. É tão importante porque a gente falou de bastante coisa, né? Não só na questão técnica, mas também de carreira, do treinador, do preparador físico, do fisiologista, que é tão importante. Parabéns pelo ano. Eu acho que o que vocês conquistaram esse ano foi realmente algo que vai ficar para a história, não só do clube, mas do futebol brasileiro. E acho que vocês têm muito mérito nisso. Mais uma vez, é o trabalho invisível, mas que faz toda a diferença. Ter compartilhado, né, lá no início de carreira um pouco, né, da nossa convivência no dia a dia, eu consigo ver aonde isso está acontecendo, porque eu conheço um pouco da capacidade dos profissionais que estão lá dentro, e ter você aqui hoje foi um prazer justamente por isso, para a gente poder compartilhar isso um pouco com o pessoal que acompanha a gente, e que o ano que vem coisas maiores aconteçam aí no Campeonato Mundial, na Libertadores, no Brasileiro, que esse trabalho continue sendo bem feito. Desejar a vocês toda a sorte, que eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, se for mantido, eu acho que vocês não vão conquistar nada mais do que esse sucesso e êxitos aí na maioria dos campeonatos, e manter lá o Palmeiras entre os grandes do Brasil, como sempre foi, e continua sendo cada vez mais. Te agradecer, espero que a gente possa voltar aí depois, o ano que vem, com a medalha do Tri da Libertadores aqui, pra gente tirar uma foto. Boa. Obrigado, Luiz, pelo esse convite, por essa conversa, foi muito prazerosa poder falar um pouquinho do que a gente está fazendo, e isso tem muito
Eu sou muito grato a você, né, e a própria Elite por você ter me formado. Você é uma das referências como profissional da área. Então, como nós trabalhamos lá em 2015, enfim, você sempre sendo um professor, sendo um mestre para mim. Acho que é um prazer muito grande estar falando um pouquinho do trabalho que você ajudou a construir. Quando a minha formação você teve uma participação muito grande. Então é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite e obrigado por tudo aí, Luigi. Legal, valeu, Vini. Até a próxima aí. Um bom ano aí 2022 para vocês. Valeu.